TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta terça-feira. E hoje daremos destaque a Cláudio Castro e Cláudio Magnavita, que foram homenageados e receberam o título de cidadania petropolitana. O balcão de empregos da Prefeitura de Petrópolis também oferece 135 vagas para esta semana. Câmara Municipal da Cidade Imperial realiza audiência pública sobre a reforma da Previdência do INPAS. E a Prefeitura de Petrópolis tem 30 dias para elaborar cálculo da nova tarifa de ônibus. E além disso tudo, o diálogo com o objetivo de destacar o fisiculturismo aqui em Petrópolis. Olá, boa tarde para você que nos assiste neste momento. Eu sou o Hugo Peterson e começamos agora o Correio Petropolitano Debate deste dia 17 de junho. Já passamos do meio do mês, hein, gente? E olha só, em cerimônia realizada na sala Arthur de Saerp Neto, na última sexta-feira, o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, e o diretor aqui da TV Correio da Manhã, Cláudio Magnavita, receberam o título de cidadania petropolitana. Vamos conferir. Noite fria e coração quente. Essa foi a frase que marcou a cerimônia de entrega de homenagens realizada no Centro Universitário Arthur Saerp Neto, Unifase, em Petrópolis. A celebração foi realizada na última sexta-feira para a entrega do título de cidadania petropolitana, do Prêmio Educador Nota 10, do Destaque Empresarial de 2022 e 2024, do Prêmio Denone Pereira Alves, além do Prêmio Ivan Xavier, Padre Quinha e Dona Maria Nazaré. Ao todo, foram 38 homenageados pelos vereadores Ingo Rames e Fred Procópio, que atualmente são prefeito e secretário de governo de Petrópolis. Entre os homenageados, o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. O título de cidadão, ele vem coroar esse amor que eu ganhei pela cidade, esse carinho que a cidade me trata. É impressionante quando eu ando pela cidade, as pessoas abraçando, cumprimentando. Então, assim, é uma cidade onde eu me sinto muito acolhido. Por sua ligação com a nossa cidade de Petrópolis, o senhor Antônio Cláudio Magnavita é agraciado com o título de cidadania petropolitana. Cláudio Magnavita, diretor da TV Correio da Manhã, também foi homenageado. Jornalista e empresário, sua ligação com Petrópolis surgiu a partir de 2021, quando assumiu a direção da TV Correio da Manhã e logo em seguida, no dia 16 de setembro de 2022, fundou o jornal Correio Petropolitano. Para ele, receber a homenagem aumenta a responsabilidade com o leitor do jornal e com a cidade. É um momento que nos dá muito orgulho. Eu estou muito emocionado em receber essa homenagem. É fruto de um trabalho de amor, de relacionamento com a cidade, mas, sobretudo, aumenta a nossa responsabilidade com Petrópolis. O título de cidadania petropolitana é dado para pessoas que realizaram trabalhos ou ações que apoiaram Petrópolis, que têm algum vínculo com o município e que receberam a homenagem. Todos eles são aprovados pelos parlamentares na Câmara Municipal. O atual prefeito de Petrópolis comentou sobre a entrega do título para o diretor da TVC. Conheci o Cláudio através da TV, né? E a gente, TV, jornal, enfim, todo o contexto que envolve o Cláudio Magnavita, o Correio da Manhã. Nos conhecemos, nos aproximamos, mas o título já tinha sido concedido antes da questão eleitoral. Então, só para deixar claro, assim, porque ele faz Petrópolis, o que ele investe na nossa cidade, o que ele representa para a imprensa petropolitana. Também foram homenageados com o título de cidadania petropolitana o atual presidente do Detran RJ, Vinícius Fará, e a secretária de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro, Daniele Barros. Feliz, orgulhoso, eu acho que eu tenho, como eu disse, uma relação muito forte com Petrópolis. Eu, quando deputado federal, fui um dos deputados que mais emendas colocou aqui no município. Minha relação com Petrópolis, ela é muito forte nas relações de amizade, nas amizades pessoais, mas nas ações políticas, independente do cargo
que eu ocupei, eu sempre procurei estar próximo. Primeiro que eu sou apaixonado nessa cidade, acho que Petrópolis é uma cidade do mundo. Eu sou da Baixada Fluminense, da cidade Duque de Caxias, portanto uma cidade vizinha. Petrópolis sempre fez parte, né, da minha vida, da minha infância, por conta de que quando uma pessoa de Duque de Caxias quer passear, a gente fala, vou a Petrópolis passear. Então, Petrópolis sempre ocupou um espaço muito especial. A cerimônia contou com a presença de secretários do município, do estado, além de desembargadores do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o TJRJ. E depois dessa sequência de belas homenagens, vamos continuar falando de coisa boa, vamos falar de oportunidades. Aqui em Petrópolis, a Prefeitura, por meio do Balcão de Empregos, está oferecendo 135 oportunidades de emprego até sexta-feira. Vamos conferir. São 34 oportunidades de primeiro emprego que não exigem experiência, em vagas para agente de proteção patrimonial, atendente de balcão, atendente de restaurante, operador de loja, cozinheiro de restaurante, confeiteiro e padeiro. O balcão desta semana também conta com 4 vagas destinadas a pessoas com deficiência para auxiliar administrativo e auxiliar de logística. Os candidatos podem encontrar todas as vagas e realizar o cadastro dos currículos no site da Prefeitura em Petrópolis.rj.gov.br. E seguindo nessa parte de empregos, mas num foco em cargos que já foram preenchidos, a Prefeitura de Petrópolis nomeou 17 professores aprovados no concurso para cargos públicos efetivos do quadro permanente da Rede Municipal de Ensino. As nomeações foram publicadas no Diário Oficial na última sexta-feira. E quem traz mais informações sobre este assunto é o repórter Francisco Schermon. As convocações fazem parte do planejamento de gestão voltado ao atendimento das demandas pedagógicas e administrativas da rede. Foram convocados 6 professores de educação básica das disciplinas de ciências, 4 de educação artística, 2 de ensino religioso, 2 de português, 1 de geografia, 1 de inglês e 1 de educação física, com distribuição entre o Centro Histórico e o Cascatinha. O processo de nomeação segue os trâmites legais estabelecidos pelas leis municipais e os candidatos devem ficar atentos aos prazos de apresentação de documentos, realização de exames médicos e escolha da unidade de lotação. A Secretaria da Administração é responsável por receber os documentos, enquanto que a Secretaria da Saúde coordena os exames admissionais. Após essas etapas, a Secretaria da Educação define para quais unidades os professores serão encaminhados conforme as necessidades da rede. Com essa nova convocação, a Prefeitura dá continuidade ao cronograma de chamadas do concurso de educação, com foco na valorização da carreira docente e no fortalecimento das políticas públicas de educação. Francisco Schermon, para a TV Correio da Manhã. Muito obrigado pelas informações, Francisco. Nós vamos agora para o Correio Político. E olha só, gente, uma decisão da 4ª Vara Civil de Petrópolis estipulou um prazo de 30 dias para que a Prefeitura faça o cálculo de uma nova tarifa para o transporte público da cidade. A decisão foi proferida no dia 11 de junho pelo juiz Jorge Luiz Martins Alves e publicada na última sexta-feira, no dia 13. Na decisão, publicada na última sexta-feira, o juiz Jorge Martins, da 4ª Vara Civil, atendeu a um pedido de liminar das 3 empresas que prestam serviço em Petrópolis, onde elas alegam desequilíbrio financeiro do contrato e solicitam reajuste da passagem para R$ 6,40. O juiz entendeu que a situação atual prejudica o equilíbrio econômico-financeiro do serviço. Atualmente, o valor cobrado em Petrópolis é de R$ 5,15 para pagamentos em cartão e R$ 5,30 para passageiros que pagam com dinheiro. A decisão do magistrado também critica o uso da ameaça de greve de rodoviários como argumento para justificar a urgência do pedido por parte das empresas. Além disso, para ele, o parecer da Companhia Petropolitana de Trânsito e Transporte, que fundamentou a negativa do último reajuste pedido para o valor de R$ 6,40, está em desacordo com um contrato de concessão firmado com as empresas. Apesar disso, os petropolitanos têm visto ônibus quebrados em linhas que atendem a cidade e não concordam com o aumento da passagem. Mas em relação ao aumento, eu acho que Petrópolis cobra uma tarifa muito alta da passagem. Eu acho que poderia ser um valor menor ou proporcional ao que a gente anda.
né? Não acho justo eu andar 10 minutos, pagar o mesmo valor de uma pessoa que vai até Itaipava, por exemplo. E R$6,40 realmente para mim que moro ali no Morém é muito caro. Tinha que ter tarifa igual antigamente. Uma passagem daqui do Morro do Alemão, do Vale do Carangola, está muito caro. Em nota, o CETRANSPETRO informou que a legislação municipal, federal e contratos dão a garantia de que a tarifa de ônibus precisa ser discutida e ajustada anualmente. Além disso, informou que todos os insumos que compõem a estrutura de cálculo da tarifa sofreram aumentos significativos desde o último decreto. O órgão também destaca a necessidade do reajuste como forma de garantir o equilíbrio econômico e financeiro dos contratos e do setor de transporte da cidade. Por fim, esclarece que um novo pedido foi protocolado no mês de maio com a atualização dos custos, que chega a R$ 6,40, com todos os itens devidamente contabilizados e o pagamento regular do subsídio Vale Educação, que impactou na redução da tarifa em 93 centavos. E a Prefeitura de Petrópolis, em nota, informou que vai cumprir a decisão da Justiça, mas reiterou que não concorda com os valores solicitados pelas empresas de ônibus e vai, por isso, encaminhar um estudo que evidencia os motivos pelo qual o município não é a favor do aumento. E a Câmara Municipal de Petrópolis promoveu uma audiência pública para debater a proposta de reforma da Previdência do Instituto de Previdência e Assistência Social do Servidor Público Municipal de Petrópolis. Estiveram na reunião vereadores, representantes do INPAS, sindicatos, servidores públicos e também membros da sociedade civil. A audiência foi promovida pela Comissão Permanente de Trabalho e Defesa dos Servidores Públicos e apresentou dados técnicos, históricos e financeiros que fundamentam um parecer contrário ao projeto de lei complementar número 277/2025, enviado pela Prefeitura. A proposta visa adequar o regime próprio de Previdência Social Municipal às exigências do Tribunal de Contas do Estado do Rio, mas inclui, segundo a avaliação da comissão, uma série de medidas administrativas que não têm respaldo legal, não apresentam justificativa técnica e não foram discutidas com os servidores. O projeto é um projeto complexo, técnico, para sanar o déficit atuarial declarado pelo atuário em abril de 2025. Foi imposto pela Constituição isso desde 2019 e não foi feito. Então, a cada ano, o INPAS sofre, sangra, não é confortável para nenhum servidor pagar uma alíquota de 14%, 16% ou 18%. Foram apontadas diversas irregularidades no texto enviado pelo Executivo. Entre elas, a ausência de participação dos servidores na elaboração do projeto, a falta de anuência do Conselho Municipal Previdenciário em descumprimento a uma lei federal e a inexistência de estudo de impacto financeiro para alteração com a redução das pensões por morte. Quando usa essa palavra sangrar, quando que o governo e quanto que o governo pretende sangrar também para resolver a situação do INPAS, né? Nós não vamos sangrar sozinhos. Tem que ter uma contrapartida grande do governo em relação a isso, né? O governo tem que apresentar de onde vai tirar novos recursos para o INPAS, qual é o planejamento para a saúde do INPAS, porque o INPAS pertence a nós, servidores. O INPAS não é dos vereadores, o INPAS não é do prefeito, o INPAS é nosso, dos servidores, né? Construído com o nosso dinheiro, com o dinheiro do suor do nosso trabalho. O projeto propõe alíquotas progressivas de 14%, 16% e 18%. Também foi destacada a tentativa de regularização retroativa do símbolo DAS2, referente a um cargo comissionado criado em abril de 2025, fato considerado irregular e que só foi corrigido após denúncia. Além disso, a proposta inclui a criação de 12 novos cargos no INPAS, gerando um impacto financeiro estimado em R$500 mil por ano, sem apresentação de necessidade ou justificativa plausível, caracterizando uma tentativa de ajustar questões administrativas de forma inadequada por meio da reforma previdenciária. Todo mundo sabe que esse projeto chegou aqui. Esse projeto só não foi colocado em apreciação em regime de urgência,
porque desde o primeiro momento que o projeto chegou, nós começamos a fazer as reuniões nessa casa. Diante do cenário exposto, a Comissão Permanente de Trabalho e Defesa dos Servidores Públicos emitiu parecer final desfavorável à tramitação do projeto de lei complementar em sua forma atual. A comissão decidiu, então, que o projeto será devolvido ao Executivo Municipal para que seja devidamente adequado, para que seja retiradas as alíquotas, conforme determina o Tribunal de Contas do Estado. A comissão determina ainda que o projeto deve sofrer as alterações para que o servidor não seja prejudicado nem perca os seus direitos. A Câmara Municipal também comunicará formalmente o Tribunal de Contas do Estado sobre a proposta apresentada e as inconformidades. E foi criado oficialmente o Programa Municipal de Cozinhas Comunitárias aqui em Petrópolis. O projeto visa combater a fome e garantir a alimentação adequada. Quem traz mais informações sobre isso é o repórter Francisco Schermon. O projeto faz parte de uma lei sancionada em Petrópolis que garante a oferta gratuita de refeições para pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica. O funcionamento será em parceria com associações comunitárias legalizadas que indicarão os locais de atendimento conforme a necessidade de cada região. A Prefeitura ficará responsável por fornecer os equipamentos, alimentos, suporte técnico e acompanhamento, por meio de nutricionistas e assistentes sociais. Já a gestão diária ficará em cargo das comunidades, que poderão atuar de forma voluntária ou remunerada, com base em princípios de autogestão solidária. Integradas ao Sistema Único de Assistência Social, essas unidades servirão refeições com cardápios elaborados mensalmente por profissionais da área, garantindo qualidade, segurança e dignidade no atendimento à população. A nova legislação também autoriza parcerias com instituições públicas e privadas, permitindo que empresas e empresários locais contribuam diretamente com a estruturação e manutenção do programa. Francisco Schermon, para a TV Correio da Manhã. Mais uma vez, muito obrigado pelas informações, Francisco, e esse foi o nosso Correio Político de hoje. E com o encerramento do Correio Político, a gente também termina o nosso primeiro bloco do Correio Petropolitano Debate de hoje. Mas fique por aqui, porque a gente vai fazer um rápido intervalo, mas o nosso programa só está começando. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração.
Rio de Janeiro que você já ama e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Estamos de volta e vamos agora à previsão do tempo. Gente, hoje é terça-feira e é claro, a gente quer saber como é que fica o tempo nos próximos dias da semana. Então a gente já está aqui ao vivo com a nossa repórter, a Mariana Braga, que vai falar para vocês como é que fica o tempo, primeiro, é claro, na nossa quarta-feira. Boa tarde, Mariana, tudo bem? Como é que fica o tempo nas cidades da nossa região de cobertura nesta quarta-feira? Boa tarde, Hugo. Boa tarde também para você que nos acompanha. Bom, a quarta-feira em Nova Friburgo não será muito diferente de hoje. A previsão para amanhã é de dia de sol com muitas nuvens à tarde. À noite, a nebulosidade diminui. As temperaturas devem variar, entre a mínima de 12 e a máxima de 20 graus. Em Teresópolis, o dia também será parecido com o de hoje, com temperaturas variando entre a mínima de 13 e a máxima de 21 graus. O dia será de sol com algumas nuvens, mas não chove. Aqui em Petrópolis, a previsão é a mesma de Teresópolis. A quarta-feira também será de sol com algumas nuvens e sem previsão de chuva. Os termômetros devem variar entre a mínima de 13 e a máxima de 22 graus. Em Paraíba do Sul, a quarta-feira tem previsão de dia de sol com muitas nuvens à tarde. À noite, a nebulosidade diminui e também não há previsão de chuva. As temperaturas devem variar entre a mínima de 12 e a máxima de 25 graus. E para finalizar, em Três Rios, o dia amanhã será de sol com muitas nuvens à tarde. À noite, a nebulosidade diminui. Os termômetros devem variar entre a mínima de 12 e a máxima de 26 graus. Mariana, então a gente pode perceber que as temperaturas ainda estão ali baixas, mas a gente pode falar também que elas estão mais para menos do que para baixas nessa semana. Na última semana nós tivemos temperaturas máximas na altura das mínimas da semana, ali na casa dos 12, 13 graus. Então a gente pode ver que esse friozinho continua, porém está um frio mais agradável, um frio até mais seguro para toda a nossa população, porque o frio estava complicado mesmo. Mas de qualquer maneira, a temperatura aumentou só um pouquinho, então é muito importante que você continue indo com casaco. Eu e a Mariana estamos aqui todos encasacados porque realmente ainda está fazendo bastante frio. E, gente, essa foi a nossa previsão do tempo para quarta-feira nas cidades da nossa região de cobertura. E olha, gente, a temporada de inverno está chegando em Petrópolis. E além do frio, essa época do ano é conhecida por atrair um alto número de turistas para a cidade imperial. Segundo o Petrópolis Convention and Visitors Bureau, a tendência para os próximos finais de semana é que a rede de hotelaria registre mais de 85% de ocupação. Esse ano, o frio chegou mais cedo, com a temperatura já registrando queda desde o mês de maio. Previsto para chegar a partir do dia 20, o inverno petropolitano é marcado principalmente pelo frio e pela alta do turismo na cidade. Atrações como a Bauerfest, festa tradicional de origem alemã que acontece nesse período, também atraem muitos visitantes que buscam aproveitar o frio e as festividades. Petrópolis tem a maior rede hoteleira da região, com 6,5 mil leitos em 118 meios de hospedagem. De acordo com o Petrópolis Convention and Visitors Bureau, o frio que chegou mais cedo já trouxe visitantes à cidade e antecipou a experiência dos turistas no aconchego da serra. A tendência é que a ocupação da rede hoteleira ultrapasse os 85% nos próximos fins de semana. No último dia 12, Petrópolis registrou temperatura mínima de 2,1 graus Celsius e foi até o momento a madrugada mais fria do ano. Porém, a previsão para os próximos dias é que a temperatura se mantenha mais amena, com mínima de 12 graus e as máximas oscilando entre 26 e 28 graus. E ainda neste assunto do frio, mas num panorama completamente diferente. Com essa queda brusca nas temperaturas, um dos grandes desafios das prefeituras é proteger do frio as pessoas que vivem em situação de rua. E aqui em Petrópolis, uma das medidas adotadas na última semana foi a ampliação do número de vagas no abrigo público da cidade.
Cerca de 150 pessoas estão atualmente em situação de rua na cidade de Petrópolis, segundo o levantamento realizado no último mês pela Secretaria de Assistência Social. Diante disso e da queda brusca nas temperaturas, o órgão instalou na última semana tendas dentro do Núcleo de Integração Social, o NIS, localizado no bairro Alto da Serra. Novas 33 vagas foram abertas para receber esse público e o espaço já abriga atualmente 69 pessoas. O NIS recebe as pessoas entre 8 da noite e 8 da manhã e oferecem o jantar. Segundo a Prefeitura de Petrópolis, pela manhã, os acolhidos são encaminhados ao Centro Especializado de Tratamento às Pessoas em Situação de Rua, mais conhecido como Centro Pop. Lá, os assistidos podem tomar café da manhã e também tomar banho. De acordo com os dados da Secretaria de Assistência Social, o Centro Pop fez 905 atendimentos entre janeiro e maio deste ano. Neste período, o mês com mais atendimentos foi maio, quando a cidade começou a registrar mais dias com temperaturas baixas. Só no mês passado, 152 indivíduos receberam algum tipo de atendimento. E essa reportagem que nós acabamos de acompanhar fala especialmente sobre assistência social. E falando neste assunto, aconteceu aqui em Petrópolis a 15ª edição da Conferência Municipal de Assistência Social. Vamos conferir um vídeo da Prefeitura sobre esse encontro. A assistência social, na verdade, ela é de todos que dela necessitar. Porém, existem prioridades. Que essas pessoas que vivem as necessidades, que geram necessidade de serviços e necessidade de benefícios, são as pessoas que estão no foco prioritário. E realizar a conferência nesse momento é importantíssimo, porque é um momento de avaliar como é que está se dando esses recursos do município, né? Como é que as pessoas estão percebendo o acesso aos direitos. E através dessa interação de diversos segmentos, de diversas pessoas, sobretudo os usuários que precisam e utilizam a assistência social, a gente tem diálogos sobre a política de assistência para a gente conseguir melhorar a assistência na nossa cidade, no nosso estado e no nosso país. Agora, mudando de assunto, vamos para a economia. Isso porque, em abril de 2025, o volume de vendas do comércio varejista ficou menos 0,4% na comparação com o mês de março na série com ajuste sazonal. A pesquisa mensal do comércio do IBGE, na sua passagem de março para abril de 2024, teve um resultado negativo de 0,4%. Esse é o primeiro resultado no campo negativo no ano. Nos outros 3 meses anteriores, janeiro, fevereiro e março, os resultados tinham sido positivos. O último, a passagem de fevereiro para março, tinha sido positivo de 0,8%. No entanto, esse resultado de menos 0,4% em abril é considerado ainda ali no campo da estabilidade. Qualquer resultado entre menos 0,5% e mais 0,5% é ainda considerado estabilidade por estar muito próximo de zero. Esse resultado de menos 0,4% vem depois de um recorde do patamar histórico da série do índice de base fixa com ajuste sazonal, que é a série onde se calculam esses indicadores. Então, só para você ter uma ideia, o histórico desse índice é que o resultado foi crescendo ao longo de 2024, atingiu um patamar histórico em outubro de 2024, e depois, com os 3 resultados positivos de 2025, ele volta a se renovar. E, portanto, então, o recorde histórico desse índice está em março. Então, essa ligeira queda em abril faz com que o resultado de abril esteja a menos 0,4% do recorde histórico da série. Se a gente falar em termos setoriais, os resultados dos principais crescimentos, no caso ali de abril,
foram de outros artigos de uso pessoal e doméstico e tecidos, vestuário e calçados. As duas atividades vêm crescendo, tecidos, vestuário e calçados já vai para o 4º mês de crescimento, crescimentos tímidos ali, da ordem de 0,5% a 1%, mas consistentes, e outros artigos de uso pessoal e doméstico, onde estão ali as lojas de departamentos, lojas de brinquedos, lojas de material esportivo e joalherias, teve um crescimento maior e já é o 5º consecutivo. Então isso marca um ano de 2025 muito favorável para essas categorias, algo que não foi tão bom em 2024, com alguns reveses, principalmente no primeiro semestre de 2025. E do outro lado, os resultados negativos foram para combustíveis e lubrificantes, né, que foi a maior amplitude desse resultado da margem de março para abril, e também de hiper e supermercados, esse com um decréscimo mais tímido de menos 0,8%, mas com um peso muito grande no indicador. Essa atividade de hiper e super tem um peso de mais de 50% do indicador todo o Brasil, então isso acaba também tendo um efeito âncora, né, puxando o indicador geral de menos 0,4% para baixo, né, para o campo negativo. E de acordo com informações do Banco Central, pelo 4º mês seguido, a atividade econômica brasileira apresentou um pequeno aumento. Divulgado nesta segunda-feira, o Índice de Atividade Econômica do Banco Central, o IBC-BR, subiu 0,2% em abril, quando comparado ao mês anterior. Na comparação com abril de 2024, houve crescimento de 2,5%, sem ajuste para o período, já que a comparação é entre meses iguais. No acumulado do ano, o indicador ficou positivo em 3,5% e em 12 meses registrou aumento de 4%. O IBC-BR é uma forma de avaliar a evolução da atividade econômica do país e ajuda o Comitê de Política Monetária do Banco Central, o Copom, a tomar decisões sobre a taxa básica de juros, a Selic, definida atualmente em 14,75% ao ano. O índice incorpora informações sobre o nível de atividade de setores da economia, como indústria, comércio e serviços e agropecuária, além do volume de impostos. A Selic é o principal instrumento do Banco Central para alcançar a meta de inflação. Quando o Copom aumenta a taxa básica de juros, a finalidade é conter a demanda aquecida. E isso causa reflexos nos preços, porque os juros mais altos, eles encarecem o crédito e estimulam a poupança. Desse modo, taxas mais altas ajudam a redução da inflação, mas também podem dificultar a expansão da economia. Quando o Copom diminui a Selic, a tendência é que o crédito fique mais barato, com incentivo à produção e ao consumo, reduzindo o controle sobre a inflação e estimulando a atividade econômica. A alta do preço dos alimentos e da energia e as incertezas em torno da economia global fizeram o órgão aumentar mais uma vez os juros em 0,5 ponto percentual na última reunião, em maio, no 6º aumento seguido da Selic em um ciclo de contração na política monetária. Em comunicado, o Copom não deu pistas sobre o que deve ocorrer na próxima reunião a ser realizada nesta semana. O colegiado afirmou apenas que o clima de incerteza permanece alto e exigirá prudência da autoridade monetária, tanto em eventuais aumentos futuros, como no período em que a Selic deve ficar em 14,75% ao ano. A gente agora correu para o Petropolitano Debate para fazer mais um rápido intervalo, mas fique por aqui porque nós vamos receber aqui o Guilherme Lasmar, que vai conversar um pouco sobre um torneio de fisiculturismo que vai acontecer. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Meu pai é um cara muito corajoso.
Ele luta contra o mal igualzinho um super-herói. Ele não usa capa, mas tem um uniforme muito legal e vários equipamentos especiais. Ele também tem super veículos e quando precisa, ele pode até voar. Meu pai me disse para não ter medo, que as coisas estão melhorando. E eu acredito no que ele me fala. É, e os resultados já estão aparecendo. Mas o governo do estado do Rio quer mais. Por isso, estão sendo investidos R$ 1 bilhão na nossa segurança, com ações em todas as regiões do estado. A gente não está aqui dizendo que a guerra contra o crime está ganha. Ainda tem muita coisa a ser feita. Mas aqui no Rio, os criminosos não vão ter vida fácil. Pode acreditar nisso. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Ensinar inglês na pré-adolescência exige diferentes estímulos no aluno. O curso Kids and Teens a Mais conta com professores especializados que abordam inglês de maneira lúdica e objetiva. Através de 4 módulos, conduzimos os alunos de 9 a 14 anos do nível básico para o avançado, oferecendo total segurança na hora de se comunicar e argumentar em inglês, inclusive ser capaz de realizar futuros exames de certificação. Na Minds English School, você aprende o inglês que te leva longe. Estamos de volta e agora a gente já está aqui ao vivo com o Guilherme Lasmar, que vai conversar um pouco com a gente sobre a participação dele na competição Muscle Content Rota do Sol. Tudo bom, Guilherme? Tranquilo, Hugo. Boa tarde, prazer estar aqui, irmão, de verdade. Então, para a gente poder começar, para quem não te conhece, você pode se apresentar? Bom, pessoal, meu nome é Guilherme Lasmar, eu sou treinador, atleta profissional de fisiculturismo, trabalho aqui em Petrópolis há alguns anos já com isso e também sou mentor esportivo. Tenho uma mentoria que atende gente do mundo todo. Hoje a gente tem mais de 10 países aí, alunos espalhados pelo mundo, fazendo o corpo e a mente ficarem um pouco melhores a cada dia. Perfeito. E Guilherme, a gente veio conversar aqui sobre a competição, mas é importante, antes de a gente destacar realmente agora esse ponto já mais avançado, falar um pouco sobre a sua história. Como é que é a sua história com o fisiculturismo, a sua história assim na vida? Cara, então, o Guilherme sempre foi atleta. Com 4 anos de idade eu entrei pro Karatê. Dali pra frente eu nunca mais saí, trabalhei com luta até meus 28 anos de idade. Conquistei 2 faixas pretas, fui trabalhando nisso, mas chegou um momento na minha vida em que isso não representava mais um desafio. E eu sou muito movido por isso. E alguma coisa que me incomodava muito era o meu corpo, porque apesar de ser um atleta, apesar de ser um lutador, apesar de ser campeão das minhas modalidades, eu não tinha o corpo que me representava. Eu sentia que eu era um cara... O Guilherme era um cara, mas o corpo do Guilherme, a aparência dele não representava ele, entendeu?
E aí eu falei, cara, eu tenho que mudar. E eu tava fazendo missões, eu também sou missionário, sou teólogo, né? Tava fazendo missões na África em uma oração. E o Espírito Santo falou comigo e me conduziu a essa ideia do fisiculturismo. Comecei a trabalhar, as portas começaram a se abrir. No meu primeiro processo, eu perdi 34 quilos em 4 meses. Caramba. É uma coisa assim... Uma mudança muito drástica. Muitos alunos me procuram pra isso. Eles veem a minha mudança e falam, cara, eu quero fazer igual. Eu falo, pô, por favor, não faz. Foi uma loucura. Mas como eu já tinha tentado emagrecer, assim, inúmeras vezes, já tinha feito um monte de besteira, usado remédio, aí ficava aquele negócio, perdia 15 quilos, ganhava 18, perdia 12, ganhava 15, perdia... Aquela loucura que o pessoal comete, né? Zerava o carboidrato, fazia um monte de coisa sem conhecimento, tentando realmente, né? Mas infelizmente aplicando muita força no vetor errado. E aí eu falei, cara, agora eu tenho que fazer de verdade, porque se eu não emagrecer eu vou ficar com esse complexo de que eu não consigo. E eu entendi que realmente eu não era gordo, eu estava gordo, né? Aquela não era a minha realidade, aquilo era uma condição que eu estava no momento. E isso que transformou, cara. Quando eu consegui transformar minha mente nesse sentido, eu consegui transformar tudo. E daí pra frente, isso foi em 2020, que teve essa transformação. Em dezembro de 2020, foi dia 4 de dezembro de 2020, que acabou esse processo, que eu perdi os 34 quilos. Foram 121 dias. E aí, desse dia pra frente, eu comecei a subir nos palcos de fisiculturismo. Perfeito. Então a gente vê que realmente foi um processo, foi uma história que já começou lá desde quando você era criança, Exatamente. Já começando no esporte, e tiveram diversos caminhos nessa longa caminhada, tiveram vários caminhos, várias esquinas, várias curvas, que levou até agora o Guilherme, que realmente é fisiculturista atualmente. Isso. Acredito que o homem vai tendo a mente forjada para que ele chegue onde ele precisa chegar, né? E você tem que permitir isso acontecer, é o mais difícil. Falo sempre para os meus alunos que o nosso corpo vai aonde a nossa mente alcança. Então, se você tem limitações aqui, seu corpo não vai responder a isso. Mas se você consegue desbloquear as limitações no seu cérebro e você consegue chegar a lugares... Nós somos o que fazemos repetidamente, né? Aristóteles já dizia que a excelência ela não é um fato, mas um hábito. Então, quando você se habitua a ter comportamentos excelentes, você cola com pessoas que têm comportamentos excelentes, aquilo vai te transformando aos poucos. E aquele negócio é um processo, é um trabalho em várias fases da mesma pessoa. Exatamente. Em várias facetas. Você vai trabalhando sua mente, você vai trabalhando seus hábitos, trabalhando também, como você acabou de destacar, suas companhias, para realmente fazer um trabalho que vai ser efetivo, um trabalho independente de qual seja, tá? Não só no fisiculturismo, mas na vida, a vida em si, você tem que trabalhar nas diferentes facetas para realmente ter um resultado que, como você mesmo falou, que é bom para si, a pessoa conseguir se enxergar bem. Exato, eu vejo a vida como um processo de autoconstrução. Não é sobre o outro, não é sobre o que pensam de mim, é sobre o quanto eu consigo me melhorar até o meu último dia aqui na Terra, sabe? Não sei se vai ser hoje, se vai ser daqui a 40 anos, por isso continuo me melhorando francamente todos os dias. Os CEOs da Marinha Americana têm um ditado que eu gosto muito, que fala assim, hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje, 1% todos os dias. Perfeito. E é isso que eu tento viver sempre. Perfeito. Mas agora a gente voltando pro de agora, né? O que já aconteceu, que eu falei que a competição vai acontecer, mas, gente, foi uma pequena confusão, aconteceu no dia 14. Agora, foi sábado Exatamente, agora. acabou de acontecer. Pode falar um pouco de como é que foi a competição? Então, em 2023, eu fui campeão Muscle Contest aqui em Petrópolis. Teve um campeonato da Federação Internacional, inclusive vai ter outro. Se vocês quiserem assistir, eu vou estar lá, vai ser sensacional, vai ser o Muscle Contest Petrópolis, dia 2 de agosto. Eu ia subir nesse campeonato, mas por conta do que aconteceu nesse último, a gente decidiu mudar a rota. O que aconteceu? Eu subi no campeonato com 6 quilos a menos do que os atletas da minha categoria. Ou seja, eu estava pequeno para a categoria. Apesar de ter o físico dentro dos padrões da categoria, eu estava pequeno. E no fisiculturismo a gente tem simetria, proporção e tamanho, né? É o frame e o condicionamento. E nesse quesito tamanho, frame, né? O espaço que você ocupa ali em cima do palco, eu estava bem menor do que os caras. E isso foi o que me fez ficar em quarto lugar. E não adianta eu ficar batendo na tecla, tentando, não, eu vou fazer, porque o meu condicionamento é muito bom, as minhas proporções são muito boas, minha linha é muito boa, mas não adianta eu ficar batendo se um quesito está ruim. Então, o que eu e a minha equipe decidimos fazer quando a gente desceu do Rota do Sol, né, após ter ficado em quarto lugar, foi
mudar de trajetória, não competir mais esse ano, fazer um processo de bulking, que é o processo de crescimento que eu nunca fiz, porque sempre foi um medo muito grande meu. Gordo tem medo de comer, né? Ex-gordo, né? Então é um medo muito grande de comer muito e ficar gordo de novo. Eu tinha isso na minha mente, né? Mas agora eu sei o que eu estou fazendo, eu tenho uma equipe grande por trás, médico, fisioterapeuta, treinador, todo mundo ali com um arcabouço de conhecimento, além do meu próprio conhecimento na área, né? Para me ajudar nisso. Então a gente decidiu, logo que a gente desceu da Muscle Contest lá no Rota do Sol, a gente decidiu que a gente vai mudar essa trajetória e até o final do ano aí eu devo ganhar uns 15 quilinhos. Entendi, então está faltando 6, mas já vai fazer uma diferença maior. Não, é porque o fisiculturismo ele é sempre assim. Quando você faz um processo de ganho de massa muscular, você acaba ganhando gordura junto, não tem jeito. Então a gente vai ganhar aí talvez uns 15 quilos para quando secar, sobrar esses 6, sacou? De massa muscular. Essa é a ideia principal. E alguns pontos-chave do meu físico, assim, o fisiculturismo é muito mais do que as pessoas pensam, né? Muita gente pensa que é só um marombeiro burro que fica levantando peso o dia inteiro na academia e na verdade não, tem uma ciência por trás. A gente precisa buscar uma proporção. A minha categoria chama fisiculturismo clássico, Classic Physique. Então ela é uma categoria que ela não busca eu ser uma aberração. A ideia é que eu seja como uma estátua grega. Sabe, o corpo proporcional, bonito, bem desenhado, com todas as linhas. Então eu não posso, nesse processo de ganho de massa muscular, vou ganhar 3 quilos só de peito. Vai ficar horrível. Então a gente precisa ter um cálculo para saber o que eu vou ganhar. Precisa ser algo muito estudado mesmo. Muito estudado, muito específico. A gente chama isso de periodização. A gente vai periodizar os meus treinos, o volume desses treinos, o quanto eu vou treinar de perna, o quanto eu vou treinar de peito, para que no final desse trabalho eu entregue o resultado que eu preciso. Perfeito. E Guilherme, a gente já recebeu alguns outros convidados aqui que a gente vai conversando sobre os mundos que a gente não conhece dentro de coisas que são conhecidas. A gente já recebeu aqui um convidado que fala um pouco sobre futebol, mas numa visão diferente. Agora você do fisiculturismo, que é muito interessante, que não é só a pessoa que fica na academia. Tem todo um estudo por volta, tem toda uma gama de profissionais que muitas vezes a pessoa faz um tipo de formação e quando você vê a pessoa estudando para aquilo, você fala, vai trabalhar com uma coisa específica, mas não, tem todo um mundo diferente, vários mundos que envolvem. E no próprio fisiculturismo, cada categoria é um universo. Cada categoria exige algo específico. A gente tem um atleta na nossa equipe, o Farley Rodrigues, ele é um atleta que é da categoria Open. Essa categoria é onde a pessoa tem que ser uma aberração de gigante. O Farley tem 50 quilos a mais que eu. Todo mundo que olha pra mim não consegue imaginar um ser humano com 50 quilos de músculo a mais do que eu. E esse cara tem, ele é gigantesco, sabe? Então, cada categoria exige algo, cada categoria exige um estudo. Cada categoria exige ensaio de poses específicas para aquela categoria, para que você possa esconder pontos fracos, exaltar pontos fortes, mostrar a linha que aquela categoria pede. Então, o fisiculturismo ele é um universo bem grande, assim. Quem se interessa, às vezes entra não tendo ideia do quão grande é aquilo. Aquele negócio, é um mundo que você vai entrando e você vai vendo as entrelinhas e você vai vendo mais... Vai descobrindo, porque Isso. Realmente... E não só no fisiculturismo, eu tinha acabado de falar, mas praticamente tudo. Quanto mais você vai pesquisando, quanto mais você vai procurando, mais informações e coisas diferentes você vai encontrando. É sobre isso. E Guilherme, voltando, você falou que tem equipe, né? Vocês têm uma equipe muito grande. Como é que funciona o trabalho dessa equipe? Cara, então, nós somos 3 treinadores nessa equipe. Eu, Guilherme Lasmar, o Rômulo Demarco e o Farley Rodrigues. O Rômulo Demarco é o nosso head coach, que a gente chama de... Porque ele é o cara que tem mais tempo de experiência no esporte. Porque eu posso correr atrás de ter o mesmo conhecimento, mas o tempo não. A experiência que vem com o tempo, a sabedoria que vem com o tempo, você só conquista com o tempo. Eu faço isso há 5 anos, o Rômulo faz há 15. Então, tipo, ele tem uma expertise de campeonato, uma expertise de variação metabólica, de tudo isso que talvez eu ainda não tenha, ou que eu vá conquistar com o tempo. E a gente costuma brincar que ele é o cérebro do time, eu sou a alma e o Farley é o coração. E de nós 3 aí ramifica para uma galera. A gente tem a Duo, que é a fisioterapia especializada, que é a Carla e o Ian, que cuidam da gente. A gente tem o Dr. Pedro Machado, que é um médico aqui de Petrópolis, especialista em esporte e emagrecimento. O cara é fantástico.
tático, ele que cuida da gente. No caso, o atleta, né? Todo atleta de alto rendimento, ele leva o corpo dele a um limite muito alto. Então, tem atletas que chegam a ganhar 20 quilos em 2, 3 dias depois do campeonato. Só de rebote, que a gente chama. Porque a gente levou o corpo num nível muito forte. Então, a gente precisa que tenha um médico ali do nosso lado, alguém cuidando da gente. A gente precisa da fisioterapia, olhando sempre as nossas articulações, nossos tendões, nossa mobilidade. A gente precisa desse arcabouço de pessoas cuidando da gente. Então, essa equipe serve para isso, além de que, cara, quando você convive em um ambiente de profissionais virtuosos, de pessoas com escolhas virtuosas na vida, isso acaba te levantando. Eu treino um piloto de corrida, né? Que ele é o primeiro piloto de corrida do mundo com paralisia cerebral, que pilota um carro sem nenhuma adaptação. Cara, é incrível também, Douglas Matos, o nome dele. Seria uma boa um dia se trazer ele para conversar aqui, cara. O cara é fenomenal, fenomenal. Eu tava conversando com ele hoje. Na hora que eu fui competir e eu perdi, é muito ruim você ter sido campeão e na próxima você perder, sabe? É uma sensação muito louca. E eu falei, cara, pô, talvez não seja pra mim e tal. Sabe quando você desce com aquele mini sentimento de... Uhum. Aí o Farley tava em Petrópolis aqui, me mandou uma mensagem, irmão, como foi? Eu falei, irmão, perdi feio. Aí ele mandou assim, que bom que a gente não tem medo de trabalhar, né? Aí eu já falei, tomei a minha. Já tenho que descer fazendo flexão. Cheguei lá fora conversando com o Doc, aí o Doc, pô, cara, tu é o cara que com certeza consegue pegar uma situação dessa e transformar ela em vitória, transformar em ensinamento para as pessoas. Aí eu, cara, eu não posso parar. Então, quando você tá dentro de uma equipe, de um ambiente que é virtuoso, onde um empurra o outro para frente e não deixa ninguém ficar parado, aquilo vai te transformando, sabe? É muito legal. Os estudos falam que nós somos a média das 5 pessoas com as quais a gente convive, né? Então, se a gente pode escolher essas 5 pessoas, que a gente faça uma escolha muito boa, porque isso muda a nossa vida. Perfeito. E, Guilherme, o nosso tempo está acabando, mas antes da gente finalizar, quero te perguntar, quando você compete, você está querendo ou não, você está representando a sua equipe também. Sim, e, diretamente. É claro, está na equipe diretamente e indiretamente está representando a nossa cidade, está representando Petrópolis. Como é que é o sentimento de fazer essas representações? Cara, é uma loucura, assim, porque até então, até 2023... Eu sabia, eu era obeso, tinha muita pele sobrando e tal, então eu sabia que às vezes que eu estava competindo para me preparar para um momento onde o meu físico estaria bom para competir de verdade, né? Tanto que eu competia na Federação do Rio de Janeiro. A NPC já é a federação nível mundo, é uma federação mundial, gigantesca. Então, aí até eu ganhar, quando eu ganhei, aí esse peso veio. Tipo assim, cara, você é campeão, representante da sua cidade, representante da sua academia, representante do seu time, todos os seus alunos estão olhando pra você, você tem que ganhar, sabe? É uma sensação muito legal, ao mesmo tempo um peso muito grande. E depois de ter ficado em 4º lugar, o que eu chamo de perder, né? Muita gente não, mas... os alunos, a equipe, a cidade, você vai ver os comentários no meu post, onde eu falei que fiquei em 4º, todo mundo, mas você é campeão, você representa a gente, então é um sentimento de força muito grande, quando você é enxergado pelas pessoas como alguém que representa, alguém que está ali para levantar a bandeira da cidade, do time, da academia. É muito legal isso, cara, é uma honra. Perfeito, e é muito bom ser representado por você também. É ótimo a gente ver os atletas petropolitanos nas diversas categorias e é muito importante. O esporte da nossa cidade é muito forte, ainda tem muito a crescer. Petrópolis é um grande celeiro de fisiculturismo, cara. Temos atletas profissionais aqui, temos muita gente boa aqui. Então, Petrópolis realmente está aí representando no fisiculturismo, está representando no automobilismo. Petrópolis está com um nome bom no esporte e a gente quer que cresça cada vez mais. Mas como eu te falei, infelizmente o nosso tempo está acabando. Vou ter que encerrar agora a nossa entrevista. Guilherme, muito obrigado por ter vindo aqui. Prazer te receber. Prazer é meu, meu amigo. Com certeza virá mais vezes. Vamos acompanhando essa caminhada aí. Vamos embora. E, gente, agora vou encerrar nossa entrevista e também a nossa edição de hoje do Correio Petropolitano Debate. Até a próxima. Valeu! TVC, a TV do Correio da Manhã.